quais são os critérios que eu devo levar em consideração para determinar aqui a seção do meu projeto? Primeiro ponto, né? A conformação com o meio ambiente, ok? Então, um curso d'água, né, é um curso vivo, ok? Então, ele vai precisar de uma interação com o solo, né? Então, quando eu trabalho com uma canalização 100% impermeabilizada, pode esperar que vai dar algum problema. Tá? Se você já não projetou prevenindo esses problemas, já se antecipando, né? Você só projetou um canal lá totalmente impermeabilizado, vai dar algum tipo de problema. Por exemplo, no rebaixamento rápido da calha, seu canal está em carga, né? As margens laterais estão saturadas, parou de chover, o nível d'água do canal baixa e a água que está na margem tende a migrar para dentro do canal. Só que se eu tenho um revestimento impermeável, ela não consegue migrar para a seção hidráulica. E aí a água, meu amigo, não tem como ficar brigando com ela, não. Ela sempre vai ganhar. Então ela vai trincar o seu material, vai passar por algum ponto, né, que vai gerar uma patologia. Por isso que para soluções mais impermeáveis são trabalhados com Barbacam, com junta de dilatação, né? Então, por quê? Porque precisa ter essa conformação com o meio, essa integração com o meio. Aqui, por exemplo, é um canal, ele foi revestido com colchão, né? Gabião colchão, colchão reno. E aí perceba que depois de um tempo ele, assim, a vegetação que já existia no canal volta a existir novamente, né? Obviamente que no tempo zero da obra, pessoal, esse impacto vai acontecer, né? Corte, aterro, movimentação de terra, não tem como ter a obra sem um impacto, ok? Agora, depois de um tempo, esse impacto tende a ser dissolvido pouco a pouco, porque a vegetação volta, né, a ocupar o espaço que já era dela. O nível d'água do solo para o canal, né, continua migrando, né, nos dois sentidos sem problemas. Né? Então, essa integração ela é bastante interessante você levar em consideração no seu projeto, não só porque é um ambiente vivo aqui, mas para evitar tipos de patologias aí, né? Que a gente vê no dia a dia, tá? Outro ponto que você vai ter que levar em consideração, pessoal, espaço, ok? Essa foto aqui representa bem, né? Vários cenários aí que inclusive eu já visitei e tal, né? Que são cenários comuns que a gente encontra hoje em dia. Né? Inclusive, eu tive uma experiência uma vez de apresentar alguns casos assim de obra assim, que a gente trabalhou, né? Para uma turma dos Estados Unidos, que veio para o Brasil, né? E a gente fez uma apresentação para eles. E aí, quando a gente apresentou a seção retangular, com as margens quase verticalizadas, eles falaram, pô, mas por que você está verticalizando a margem, né? E aí a gente ficou meio assim, pô, porque tem casos que não cabe nada, tem casos que, né, não dá nem para proteger nada de nada, né? Questão de espaço e tal. E a gente percebeu que eles não entenderam muito bem essa explicação e tal, e bom, e seguiu a apresentação. Depois, quando eles foram apresentar os casos lá dos Estados Unidos, de canais, de proteções de margem e tudo mais, a gente entendeu até a dúvida deles, porque todos os casos que eles apresentaram eram canais com a margem taludada 3:1, que vai dar lá uns 18 graus, mesmo, 3:1. Depois dessa margem tinha 3 metros de grama, para depois ter alguma coisa. Depois ter alguma avenida, alguma coisa. Não. Então, era um espaço ali que realmente, nesse cenário, não faz sentido você verticalizar a parede do canal, ok? Por isso que a gente falou da seção trapezoidal. Não faz sentido nenhum, né? Só que o fato é que aqui no Brasil a gente não tá nesse nível, né, de ter o curso d'água mais 3 metros de grama para depois. Não, as nossas cidades, né, infelizmente, passam muitas vezes aí por esse cenário, onde a casa já está na beira do córrego. Isso quando o pessoal não faz uns piquetes e faz a casa em cima do córrego, né? Então, assim, questão de espaço é sim uma variável aí nessa análise multifatorial que não tem como fazer vista grossa, porque senão você vai fazer um projeto do mundo ideal e quando o seu projeto for para o mundo real, você vai ver ali que vai ter que desapropriar meio mundo, né? E desapropriação hoje em dia, qualquer prefeitura, qualquer órgão está fugindo, né? Primeiro por questões aí sociais mesmo, de conscientização, segundo por questões econômicas mesmo, né?
Então, são pontos aí para a gente levar em consideração nessa análise do tipo de seção. Outro ponto, né, pessoal? Velocidade do escoamento. Então, olha só. Essa é uma tabela do DPO também, 11, né, do DAE, mas existem alguns pontos aí a serem questionados, ou não questionados, mas avaliados com mais critério. Por exemplo, né, nós temos terra 1,5 metros por segundo, mas não é qualquer terra. Né? Uma areia, por exemplo, solta, não vai suportar isso. Tá? Meio metro por segundo já lavou a areia. Então, acaba sendo uma tabela um pouco simplória para o grau de complexidade que nós temos aí de materiais, de revestimento e tudo mais. Então, é muita atenção, né, e critério nessa análise. Aqui está bem simplificado. Terra está bem geral. Gabião. Tem gabião caixa, gabião colchão, né? Cada um vai ter um tamanho de pedra, cada um vai resistir uma velocidade. Inclusive, existem ensaios de gabião que apresentam velocidade de 5 metros por segundo, né? Quase o dobro, né? Do que está aí. Pedra argamassada, aí não tem tanta variação realmente. Concreto também tem trabalhos aí que apresentam concreto para velocidades maiores, né? Dependendo da resistência do concreto. Concreto de vertedor, por exemplo, de barragem, vai suportar 15 metros por segundo, 20 metros por segundo. Então, existem subdivisões dentro desses itens, tá? Mas é fato que as velocidades devem ser levadas em consideração para a especificação do material. Por quê? Se eu vou colocar um material que não suporta aquela velocidade, vou ter problema, né? Vou ter problema. Então, se eu coloco lá, projeto o meu canal, só em terra, mas a velocidade é 3 metros por segundo, a minha seção projetada, nas primeiras cheias, vai ser lavado, né? Vai ser lavado. Tá? Então, muita atenção também na análise de velocidade, tá? Outro ponto importante, pessoal, qualidade do solo de fundação. Bom, hoje em dia, quando a gente vai trabalhar com esses canais, via de regra, esse solo de fundação não é competente. E quando eu falo não é competente, eu quero dizer o seguinte: não tem capacidade de suporte adequada para você apoiar um canal retangular, por exemplo, em cima, que vai ter um peso e tudo mais. Pode afundar esse muro, tá? Então, muitas vezes, né, o solo de fundação, ele é um solo ruim ou muito ruim. Né? É difícil achar um solo bom, assim, córrego, né? Eu achar um solo mediano, ruim ou muito ruim, né? Solo mole, muitas vezes. Então, deve ser feito nessas condições um tratamento na fundação. Como que é feito normalmente? Agulhamento com rachão, né? Lança rachão, a máquina agulha, ou faz um corte da fundação, troca parte da fundação por rachão, faz um laço de rachão para apoiar em cima a sua canalização. Então, existem esses tratamentos, estaca de eucalipto, né? Cravada na fundação, eucalipto tratado. Então, existem essas tratativas aí de fundação. Mas o fato é que, muitas vezes, trabalhando com laço de rachão, uma troca mais superficial, não tem como garantir que não vai ter assentamento durante a obra. E aí, isso pode refletir para a sua estrutura. Se a sua estrutura do projeto do canal for uma estrutura rígida, obviamente tende a ter fissuras, trincas. Se for uma estrutura flexível, tende a não ter trincas, né? Então ela acaba absorvendo isso durante a obra. Então, isso também é levado em consideração na determinação do tipo de material e geometria da sua seção, a qualidade do solo de fundação. E para você saber essa qualidade, no mínimo uma sondagem, né, pessoal? No mínimo uma sondagem para você ter o número de golpes e a caracterização desse solo, para você fazer uma adoção dos parâmetros de resistência do solo, com peso específico, de atrito e coesão. Tá? Para aí sim você fazer uma análise de tensão aqui na base, tá? Bom, e por fim, né, pessoal, a questão do preço. Então, por exemplo, aqui é uma planilha do DR de São Paulo, que tem os preços aqui por metro cúbico, metro quadrado, do gabião, de colchão, e tem vários materiais lá, né? Então, a gente tem que avaliar também, né, o preço, né? Então, é muito comum se fazer uma análise de trade-off, né, que é cruzar ali algumas opções de geometrias, de materiais, para ver qual que é a opção que mais vai atender economicamente e tecnicamente o nosso projeto. Então, a parte econômica passa pelo preço. Então, aí nós temos que ter esses preços estimados para saber o quanto vai custar o nosso projeto por metro linear. Tá? Então, isso daí também é uma etapa importante para essa definição.